Então, o que eu quis dizer, essas pessoas que já crescem num lar totalmente, por exemplo, pagão, um lar que eles, por exemplo, os pais incentivam a fazer maldade, até essas pessoas, alguma delas, né, que ainda nascem normal, elas conseguem ter um senso de que, pera, isso é errado. Pode ser que depois disso elas acostumem a fazer, mas sempre vai ter aquele senso do certo e errado. Vocês concordam? Enfim, então o que aqui fala, o texto diz: a responsabilidade é pessoal. E é o que eu penso também. Se eu cuido para que eu não roube, para que eu não faça certas atrocidades, o que acontece? É, eu não vou fazer. Se todo mundo pensar igual, que não vai fazer certas coisas, não acontece crimes como acontece hoje. E a prova do que a responsabilidade é pessoal de cada um, que aqui vem escrito, né? Eu sei, como é um texto bem longo, eu grifei os mais relevantes aos meus olhos, né? Depois vocês podem estar lendo Ezequiel 18 para vocês também terem a interpretação de vocês. E aqui Deus já começa, né, para Ezequiel falando sobre o pessoal de Israel. Eu, na minha opinião, acredito que nem Israel, nem nós deveria ouvir tanto isso de Deus, porque é o mínimo que nós, seres humanos, devemos fazer. Por exemplo, aqui ele fala assim, ó. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis esse provérbio em Israel. Aqui ele fala de um provérbio que o pessoal lá falava, e ele meio que proibiu esse provérbio. Ele falou, né? Ele fala que ele não quer que fale isso mais, e ele também não fala. Aí ele fala assim, ó. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai. Também a alma do Filho é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. Todas as almas pertencem a Deus, mas pecou, morreu, porque Deus é infinito, né? É eterno. E as almas também era para ser. Aí a gente comete algo ruim, né? Um erro, que seria o pecado. E aí já não são mais eternos, mas tem como reverter isso. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, não dando, não, aqui no caso não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com vestes. Aqui ficou bem fácil de entender, né? Deus precisando falar o óbvio, que é não ficar com a mulher do próximo, né? Não ter relação com ela, não ter relação com mulheres que acabaram de divorciar, que estão divorciando no caso, dar o seu pão, dar o que comer ao faminto, dar vestes a quem, não, a quem está nu, a quem não tem o que vestir, não dando o seu dinheiro à usura. Se eu não me engano, usura significa juros. Então, não dando seu dinheiro a juros e recebendo demais sobre isso, né? Não recebendo demais, porque esse povo do banco eu acho que tá sem alma já. Porque os juros é altíssimo, né? E aqui ele fala para não emprestar, e no caso se emprestou, você ir lá e cobrar um juros alto. Desviando a sua mão, ele pede, né? Aqui ele pede, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, que não existe mais, né? Andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos para proceder segundo a verdade, e o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. Fazendo essas coisas que ele aqui fala, a gente vai viver. O texto é bem comprido, gente, então eu só vou lendo os que eu achei de alta relevância. Aí ele coloca assim, ó, e emprestar com juros, que está escrito aqui, usura, e receber demais, porventura viverá? Não viverá, ele já responde. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele.
e não oprimir a ninguém, e ninguém revertir o penhor. Gente, tem um penhor lá, vai lá, paga, faz certinho, não roubar, e der o seu pão ao faminto, e cobrir o nu com veste, e desviar o aflito a mão, e não receber usuras demais, demasiado, e fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. Aqui é o que algumas pessoas têm muita dúvida. Se o erro do meu pai cai sobre mim e se meu erro cai sobre meus filhos. Aqui, aparentemente, parece que até cairia. Mas aí Deus fala assim, ó. Que se você faz todas essas coisas, então o seu erro não vai cair sobre o seu filho e nem sobre o pai. Eles serão perdoados. Ele também diz... Oh. E aqui, ele fala assim, ó. Dizeis, porém, o caminho do Senhor. Aqui o pessoal de Israel tá falando que o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel, não é meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela, na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Ou seja, você cometeu, vamos supor, o pecado do assalto lá, roubou. Aí você vai acabar sendo morto, porque só vai ter um destino, né? 2, na verdade, preso ou morto. Mas aqui ele dá o exemplo de que você vai morrer nesse pecado. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade e que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Então você se arrependeu ali, Deus vai te dar o perdão e a sua vida vai ser conservada. Pois quem considera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito? Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel? E não são os vossos caminhos torcidos? Lançai de vós todas as vossas transgressões, com o que transgride, e criai em vós um novo coração e um espírito novo. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Por qual motivo a gente vai morrer se é algo banais? Por exemplo, pecado. Qual é o pecado que alguém fala assim, esse eu quero cometer até morrer? Eu acho que ninguém quer, ninguém a palavra morrer. A pessoa já tem aquele preconceito, já não quer morrer, né? O ser humano às vezes acha que é imortal. Pessoas bebendo descontroladamente, dirigindo em altas velocidades, pessoas que não, homens que não cuidam das suas famílias, como, tipo assim, não deu certo aqui, eu dou certo em outro lugar. Essas pessoas esquecem que Deus vai cobrar, tanto para homem, tanto para mulher. Mas geralmente é mais o homem que abandona as famílias. Porque para eles não é vantajoso ter incômodos, né? Ter cobrança. Então eles acabam trocando como se fosse uma troca de roupa. Não me serve mais, engordei, vou trocar. E aí o que acontece? Deus pesa a mão sobre essas pessoas, porque em nenhuma hipótese Deus quer que a gente faça aliança com uma pessoa que é mundana. Por exemplo, você fez. Aí o que acontece? Você vai lá e fala assim, não quer, não é o que eu queria, vou separar. Aí Deus vai ficar muito bravo, porque ele não gosta desse negócio de divórcio. Ele fala em Mateus sobre isso, no Velho Testamento também, mas por causa que o coração do homem é tão mau, que Deus acabou permitindo que Moisés escrevesse a carta de desquite para que as mulheres não sofressem. Porque o homem, quando ele quer sair de uma relação, ele vira um nojento. Ele começa a te humilhar, botar defeitos, começa a te tratar mal, começa alguns a agredir, começa a fazer coisas para que você termine o relacionamento
para que ele pense, para que ele possa falar assim, ah, não foi eu, foi ela. E se sentir mais leve, se sentir livre daquela decisão. Mas, gente, isso daí é muito pior, porque o fardo que você tá fazendo aquela pessoa carregar e a justiça de Deus que vai vir sobre você, era melhor ter nem começado. Aí, pra finalizar, ele fala assim, porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Ele não se agrada nem na morte do ímpio, que merece, assim, aos nossos olhos, por exemplo. Fulano matou ciclano. Aí a gente vai lá e fala, ah, não, tem que morrer também. Deus não se agrada nem dessa morte. Quem dirá de pessoas que ele ali cuida, igual o povo de Israel, como pessoas que são humildes de coração. Então Deus não se agrada. E a gente tem que tomar cuidado, né, com a morte espiritual, porque ela acaba levando a gente à morte do corpo, né, do físico. E a gente precisa estar com o olho aberto ali, né? Porque quando a gente, no caso, quando a gente acostuma a pecar com um certo ato, a gente acha comum, normal. Por exemplo, hoje eu moro junto. E aí o que acontece? É um pecado perante Deus. Aí começa a se tornar comum. Eu já não vejo necessidade de fazer aquilo aos olhos de Deus ser correto. Logo o que vai acontecer, as coisas começam a não dar certo. E aí Deus começa a cobrar atitude, porque Ele não quer que eu morra. Ele não quer que os meus filhos morram no pecado. Porque Ele não quer perder essa alma. Então Ele começa a corrigir. E aí a gente tem que estar com os olhos abertos e ouvidos para ouvir Deus corrigir. Às vezes é duro, é difícil, é triste, mas é melhor tomar a decisão de correção, né? Aprender sendo amado, do que quando Deus vira as costas pra gente. Então, pessoal, hoje foi sobre a responsabilidade pessoal. Qual é a sua responsabilidade pessoal? O que você tem feito? E se você ainda não faz nada, o que você pode começar a fazer? Se você sabe que sei lá, a bebida te faz mal, pra que você vai consumir? Se você sabe que você é uma pessoa rancorosa, por que você vai ter vários contatos com pessoas que vai te magoar? Porque aí o rancor vai vir, não adianta. Você sabe que aquela pessoa te magoa, aí você perdoa e fica distante. Porque você sabe que você vai guardar rancor na hora que você menos esperar. Se você sabe que tal pessoa é mentirosa, te trai, faz coisas que você vai se irar, por qual motivo você vai andar com essa pessoa? Por qual motivo você vai estar debaixo do mesmo teto que essas pessoas? Então, isso são responsabilidades pessoais. Porque você fazendo isso, cuidando, se cada um cuidasse dessas responsabilidades, a gente não tinha um mundo como tem hoje. Mas como a gente não consegue fazer que o outro faça essas coisas, façamos nós por nós. Porque aí Deus cobra a cada um do jeito que ele faz, né? Com a justiça dele. Mas pelo menos você viverá. Isso é a palavra no Velho Testamento. Depois Jesus vem o tempo todo falando pra gente tomar cuidado. Fala que a gente é louco, fala, loucos, quando pedires a tua alma, o que tens guardado? Para quem será? Então a gente tem que ficar tomando cuidado com essas coisas que a gente acha, vou me arrepender amanhã, vou normalizar isso amanhã, vou resolver isso amanhã, vou fazer isso mais tarde, e acaba que não dá tempo. E é isso, pessoal. Hoje é sobre responsabilidade pessoal. Agora, nesse momento, a gente vai trocar a neném, a gente vai levar ela no médico. Eu acredito que não seja nada, mas Deus é maravilhoso, vai dar tudo certo, né? Melhor pecar por excesso, né, de cuidado do que não fazer o que tem que fazer e depois a gente se arrepende. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo de amanhã. Tchau, tchau.